conversa. Então, atenção aí. Então, a gente vai começar aí na página 20 do sistema respiratório. Estão entrando mais alguns alunos aí. Camille, Bruna. Teve mais alguém que entrou. Quem foi? O Adam. Pronto. Então tá, para vocês que entraram agora, Adam, Camille e Bruna, a gente está na página 20. A gente vai começar a falar sobre o sistema respiratório. Tá? Okay. Página 20, professora? Página 20? 20, sistema respiratório. A senhora mandou para casa a página 28? Sim. Mas então... Então, meninos, aí no sistema respiratório, como eu disse para vocês, a gente já tinha estudado bastante do sistema digestivo e o sistema respiratório com o sistema digestivo, eles têm uma conexão, como a gente já viu, a gente vai ver aqui um pouquinho para frente também, que é a respeito, né, da faringe. Mas antes disso, para que serve a nossa respiração, né, como ela ocorre e tudo mais? Meninos, todos os seres vivos, eles precisam fazer trocas gasosas com o meio ambiente, tá? A respiração, ela ocorre de diferentes formas. Nós, por exemplo, nós temos o sistema respiratório, né, pelo pulmão. Os peixes, né, eles já têm o sistema respiratório pelas brânquias, que são aqueles cortezinhos que ficam assim nas laterais deles. Eles têm um sistema de respiração diferente do nosso, tá? Mas a respiração que eles fazem é basicamente a mesma. As plantas também têm diferença na troca gasosa. Mas a respiração, ela consiste no quê? Gerar energia para o corpo, tá? Por quê? A alimentação, ela vai gerar energia para a gente também, tá? Ela também vai gerar energia. A gente vai conseguir comer, a gente vai ficar forte, nossos músculos vão crescer, nós vamos conseguir andar, correr, só viver diário a gente não dá conta. Porém, isso é uma alimentação digestiva, muscular, que a gente vai comendo, vai garantindo fibras, né, e força para o nosso músculo. A respiração, ela garante energia para as nossas células, tá? Todas as células do nosso corpo, elas precisam receber oxigênio. Oi, Júlia. E a respiração dos tubarões? Eles têm meio que uns cortes aqui. Eles respiram... pelas brânquias. As brânquias, eles enchem de água. Ô, prof, todos os peixes respiram pelas brânquias, né? Pelo menos a maioria, né? Então, tem alguns peixes que vivem em manguezais, que daí eles até conseguem fazer a respiração bronquial, tipo a gente. Mas a maioria dos peixes é pela... bronquial não, pulmonar. A maioria, né? Porque, a baleia e o golfinho não respiram. Professora? Mas é porque a baleia e o golfinho são mamíferos, eles não são peixes. Mas eles são mais ou menos, porque eles vivem na água também. Não, mas eles são mamíferos. Mamíferos. Professora, quem era? Fui eu. Falei, Oi, Bruno. É muito tudo que vive na água. Uma baleia ou golfinho conta como um peixe porque eles tecnicamente são mamíferos, mas ainda conta como peixe? Não, eles são mamíferos aquáticos. Que nem um ornitorrinco. Mamíferos aquáticos. Porque ele é um mamífero, porém ele bota lontra e outros. Ele não é a classificação dos peixes. Mas, tia, ele é um mamífero porque ele mama? Só por causa disso? Isso, ele é um mamífero por conta do sistema interior dele, como eu disse, ele respira pulmonar, e ele é mamífero por conta da gestação, ele não faz postura de ovos, como o ornitorrinco, e pelo fato dele produzir leite, glândula mamária. Todo mamífero tem glândula mamária. Nossa! Todo mamífero que legal. libera leite. Interessante. Então, a energia que a gente está falando aqui na parte de respiração é uma energia celular. Por que é uma energia celular? A gente precisa oxigenar as células do nosso corpo. Por isso que a gente nasce e a gente consegue ver nossas veias. Essa coloração azulada.
O que é essa coloração azulada na nossa veia? A nossa veia é azul? Não. Se a gente pegar uma veia e limpar ela todinha, ela fica transparente, como se ela fosse uma tripa, sabe? Ela fica limpa. O que dá essa coloração azulada, esverdeada, e tem algumas que até roxeadas das nossas veias? É o sangue? É o composto carbônico que tem no sangue. É o gás carbônico que tem no nosso sangue que dá essa coloração para as veias. Nossa, e deixa azul. Deixa azulado, porque quando entra em contato com o oxigênio, com o sangue, o carbono ele libera uma reação e aí faz a nossa veia ficar azulada, tá? E isso é normal, todo mundo tem. Tem pessoas que mostram mais, tem pessoas que mostram menos, dependendo da tonalidade da pele. Então, quando a gente fala em respiração celular, é isso. Por quê? Pensa assim, a gente precisa de combustível, assim como um carro, né? A gente precisa de combustível. Só que a gente também precisa que as nossas engrenagens funcionem para a gente andar. E essas engrenagens só funcionam por conta do oxigênio. Porque se a gente ficar sem oxigênio, a gente morre. Nós somos seres que respiramos oxigênio. Nós não podemos ficar sem, a gente morre. Então, a gente retira o oxigênio da atmosfera. Oi, Julia. Você falou das veias. Meu primo, então, deve ter veia. Deve mostrar muitas veias dele, porque ele é branco feito leite, professora, meu primo. Isso, a tonalidade da pele vai interferir. Tem pessoas que mostram mais e tem pessoas que mostram... Então o seu primo é albido? Não, ele Não é. é muito branco. Não é. Ele é muito branco. Então ele só é muito branco, então. Ele é Uma muito pele muito branco. clara. Professor, Ah, Cardoso. Alguém falou professora, quem foi? Foi o Everton. Tia, Oi, estão peraí, te perguntando no chat. Oi, Everton. Então, o Quem ar que que a é o gente Cardoso, Ana? ele é 78% nitrogênio, certo? Certo. Então, vamos supor, se o nitrogênio sumisse, só ficasse o oxigênio, quando a gente respirasse, fosse como a gente estivesse respirando debaixo da água? Não, meu não. filho. É porque, Meu Deus, cara. o oxigênio, Essa é a ele não é a pergunta maior universal. porcentagem. O oxigênio, ele não é a maior porcentagem gasosa que a gente tem daí na nossa não. atmosfera. Mas a gente só respira oxigênio, a gente não respira nitrogênio. Se o nitrogênio parasse de existir na nossa atmosfera e tivesse só oxigênio, o que aconteceria é as plantas iriam sofrer. Por quê? As plantas, elas precisam do ciclo do Não, nitrogênio prof, para se alimentar. Prof, eu tô falando assim, esquece das plantas e pensa só em nós. A gente ainda estaria bem? Sim, a gente não respira nitrogênio, a gente respira oxigênio. Se o Ah, por mas isso, a gente estaria bem. Arrancando as plantas do lugar, a gente estaria bem ainda. Yes. Isso que eu tô falando, a gente não estaria bem, porque se o nitrogênio sumisse, as plantas teriam dificuldade em crescer. Sem planta, a gente não teria alimento direto. Porque nós comemos plantas e nós comemos animais que se alimentam de plantas. Então, E a gente come animais que se alimentam de animais. Agora, Então, o nosso Tá sistema saindo respiratório, completamente do foco, tá o que saindo. ele vai acontecer? Ele vai gerar uma troca de gás com o meio ambiente, tá? Toda respiração consiste nisso. Então, o que a gente vai fazer? Nós respiramos, como eu disse, nós respiramos oxigênio e exalamos o gás carbônico, tá? Então, quando a gente respira oxigênio, a gente tem umas... como é que fala, gente? Ai, esqueci o nome, meu Deus. Uma organela. Lembra quando a gente estudou sobre as células? Aí tinha cada organela, tinha o lisossomo, o ribossomo. Sim. Cada uma Lembro. uma coisa. A mitocôndria, ela é responsável de produzir glicose. O que é glicose, gente? Glicose nada mais é do que açúcar. Só que é um açúcar que é produzido, tem alimentos que liberam glicose, mas a gente também libera o nosso corpo. E é esse açúcar que dá energia. Mas como é que o nosso corpo vai conseguir liberar essa glicose? Através do oxigênio. Então é assim, a gente respira o oxigênio. Quando a gente respira oxigênio, esse ar ele vai passar da nossa cavidade nasal para a faringe, para a laringe, que vai levar para a traqueia até chegar no pulmão. Quando chega lá no pulmão, pelos bronquíolos, eles vão fazer o quê? Troca entre o gás carbônico e o oxigênio, levando esse oxigênio novinho para o sangue.
quando o sangue está passando no nosso corpo, ele está oxigenando todos os nossos órgãos, o nosso corpo e todas as nossas células. E aí, o que acontece? Quando a nossa célula entra em contato com esse oxigênio, a mitocôndria automaticamente começa a produzir glicose. E é através dessa glicose que todos os nossos órgãos são renovados. Por isso que quando a gente tem alguma doença respiratória ou a gente está com algum problema, a gente começa a ficar muito cansado. Por quê? Quando está gripado e está com congestão nasal, fica muito cansado. Por quê? Você não está respirando. E aí, conforme você não vai respirando, seu corpo vai ficando cansado, porque a sua célula não está recebendo energia. E isso a gente precisa renovar o oxigênio. Professora? E bugou. Travou. Travou. Enquanto isso, vejam o Adam mafioso. Se liga. Ou o Coitado, Kurama. o Kuririn. Só tem o Ciclope falou tá falando. Adam, por favor. Gente, a aula está sendo gravada. Adam, por favor. Pode Ah, não, falar. desculpa. Eu não sabia que a Sarah tinha voltado. Desculpa, eu não sabia que a Sarah tinha voltado. Como eu estava falando, quando tem pessoas que quando vão escalar montes muito altos, elas têm que levar com elas um cilindro de oxigênio. Por quê? Quanto mais alto a gente está, mais rarefeito é o ar. O que isso significa? Quanto mais alto a gente está, menos concentração de oxigênio tem. Se tem menos oxigênio, a gente vai absorver menos. Então, precisa de esse cilindro de oxigênio para conseguir. Ou até mesmo, eu não sei quem aqui já voou de avião, quando o avião começa a subir, o ouvido tampa. Isso é a pressão atmosférica. Por quê? Porque a pressão atmosférica, a gente, né, tem a nossa atmosfera que sofre a pressão da gravidade. Ô, E tia, aí a gente... Oi. às vezes tem que tomar até tipo, um chiclete lá, porque o subido às vezes até começa a doer tanto. Tanto que você tá lá em cima, sabe? Uhum. Porque quanto mais alto, mais rarefeito é o ar. Tá? Meu ouvido já ficou doendo muito tempo por causa disso. Isso. Então, meninos, aí no nosso primeiro parágrafo fala... Professor, eu lembrei agora também que tem plantas, tipo a maconha, que ajuda na respiração. Sim, só que ela causa um relaxamento do sistema. Quando ocorre esse relaxamento do sistema, ele fala que ajuda na respiração porque o seu sistema dá uma desacelerada. Então, qualquer quantidade de oxigênio que entrar, dá certo, porque seu sistema meio que desacelera. Por isso eles que falam que maconha ajuda era na meio lerdo, respiração. né? Eles falam que o que ajuda em crianças que têm asma, toda criança que tem asma tem algum problema respiratório grave, os médicos indicam aos pais de comprar jabuti. Jabuti, gente, aquele quelônio mesmo, primo da tartaruga. Por que o jabuti? O jabuti, ele ajuda no controle de limpeza do oxigênio. E aí eles colocam a banheira, a baciazinha de água com o jabuti embaixo da cama da criança e ele mora lá, ele fica lá. E aí ele ajuda a limpar as impurezas do oxigênio. Mas Caraca, tadinho do jabuti, professora. Não, ele fica vivo. Ele vira um animal de estimação. Ele fica vivo lá. Meninos, sobre as trocas gasosas, grifem o primeiro parágrafo, por favor. E aí no livro de vocês vão ver que em colorido tá o sistema de como ocorrem as trocas gasosas. Tá? O sistema de Professora, que página e o que é para grifar? Eu falei a página 20, lembra? Chegou, página 20, primeiro parágrafo. Sim. Primeiro parágrafo, ok. Primeiro parágrafo, página 20. E aí a gente tem também um esquema, tá até coloridinho aí para vocês entenderem, né, como que ocorre essa troca gasosa que a gente tem. Então, o que a gente tem? A gente vai ter a junção da glicose com oxigênio aí, como vocês estão vendo. Né? A glicose mais o oxigênio vai gerar energia. Então, a gente respira, nossa célula recebe o oxigênio, transforma esse oxigênio em energia, que é a glicose, e manda isso para o nosso corpo. Tá? Quando ele manda isso para o nosso corpo, isso vira energia. Só que o que acontece? A gente vai receber uma purificação total, né, do nosso organismo. Só que a gente já estava com oxigênio lá dentro, porque a nossa respiração ela não para.
O oxigênio que já passou no nosso corpo todinho, que já garantiu uma renovação celular, uma respiração, ele vai voltar. Quando ele volta, o que a gente faz? A gente expira, a gente libera ele, a gente solta ele para o ambiente. Quando a gente solta ele, ele já é gás carbônico, tá? Então a gente inspira oxigênio. Quando a gente solta, é gás carbônico, tá? Professora, mas então, dentro de um lugar fechado com várias pessoas, como que... Ai, caramba, minha câmera desligou. Como que a gente não é afetado? Porque se tem muitas pessoas, aí, tipo, o oxigênio pode até acabar ou não? Não pode acabar. O que acontece? O oxigênio, ele tá em forma gasosa. O que quer dizer que ele vai entrar por qualquer brecha. Seja o vão de uma porta, seja uma janela pequena, o oxigênio ele vai dar um jeito de entrar. Se for uma sala totalmente vedada, aí sim, conforme o tempo for passando, vai ocorrer esse acúmulo de gás carbônico. Isso também ocorre, gente, que pode parecer até estranho, mas em um local onde tem muita planta, mas eu tô falando assim, muita planta mesmo, numa sala, uma sala fechada, tem muita planta, e essa pessoa ela pode se asfixiar lá dentro, dependendo do tipo de planta que tiver lá. Caramba! Pode acontecer isso. Porque tem planta que puxa mais o oxigênio e deixa mais gás carbônico. Não, elas puxam gás carbônico. Oi, Júlia. Professora. Não, puxa dois, né, Então, professor? nosso corpo como é que é o nome? Uma máquina. Uma máquina Isso, que vai é uma máquina. o dia todo. Vai para todo. Professora. As nossas células são os nossos trabalhadores, digamos assim, e aí a gente garante o quê? As engrenagens. Então a gente respira e através dessa respiração nossas engrenagens vão funcionando. Tá? Igual aqui tá mostrando. Aqui o oxigênio vai dar energia e a gente vai liberar gás carbônico. Quando você fala que oxigênio em forma gasosa, então existe oxigênio em forma sólida? Tem partículas dele em sólido, sim. No gelo, Então tem por como, exemplo. então tem como eu ir lá na rua e comprar um oxigênio gasoso. Oxigênio lá na rua. E lá eu comprar um Pedra de gelo seco, por exemplo. Não, comprar um sólido para eu poder Tem bastante colocar aqui no cantinho. O H2O, que é a composição da água, qual que é a junção dela? Hidrogênio mais oxigênio, não é? Mas eu tô falando o oxigênio puro. Tô falando dele puro. Oxigênio puro, não. Tem como você... como é que fala? Ai, gente, pressurizar ele, que são os tanques de respiração. Mas se você quer encontrar ele em parte sólida, você encontra ele nos compostos que tem ele, tipo nitrato de oxigênio, H2O, porque ele é uma junção, mas ele também está lá. Professora, eu tenho uma questão parecida com a do Marcos. O Marcos perguntou sobre oxigênio sólido. Mas e oxigênio líquido é possível? Puro, líquido? Não. Existe. Eu não... Mais ou menos. O oxigênio líquido seria o que a gente consegue te retirar da água. Mas ele, em sua substância pura, não. Eles conseguem pressurizar. Professora, o máximo que dá para retirar, sem virar água, seria tirando uma partícula da água, que é uma partícula de hidrogênio. Ia ficar só uma de hidrogênio e uma de oxigênio. Ou não? Seria você pegar uma gotinha d'água, colocar em algum recipiente e colocar ele no sol. Quando a gotinha secasse, você conseguiu separar. Porque quando seca, o oxigênio e o hidrogênio, eles evaporam e sobem para a atmosfera. Sim, professora, mas não tem como transformar ela em líquido. Oi? Mas não tem como transformar o oxigênio em líquido assim. Não tem como. O oxigênio, ele é a junção com o hidrogênio. A água é a junção de oxigênio com hidrogênio. Não existe água que não tem oxigênio e hidrogênio. Você não faz água só de hidrogênio. Entendeu? Não tem água só de hidrogênio. Uma água só de oxigênio, sem o hidrogênio. Não. Então é realmente impossível, porque a água... Nosso Deus! Químico. Gente, existem leis da física, esqueceram? Então vamos lá. Vamos focar.
Aí no parágrafo abaixo da imagem está falando sobre a respiração celular e a respiração pulmonar. Por quê? Respiração celular é aquela que acontece através do sangue. Partículas de oxigênio na nossa corrente sanguínea vai estar passando dentro das nossas veias, das nossas artérias e vão fazer o quê? Levar a oxigenação para a célula. Respiração pulmonar é o que? O ar que está no nosso pulmão, tá? Quando a gente respira, a gente está o quê? Inchando o pulmão, enchendo ele de ar. Isso é respiração pulmonar. Respiração celular é o oxigênio que está nas veias, ok? E aí a gente tem aqui, ó, os órgãos do sistema respiratório permitem a chegada de oxigênio até as células. Alguns deles servem para encaminhar o ar, que são as vias respiratórias. Então, as vias respiratórias são um caminho para a respiração celular, até porque não tem como a gente absorver o oxigênio, né, só de encostar nele, de estar aqui. A gente precisa o quê? Do sistema respiratório, então das vias, né, do pulmão, para entrar em contato com esse oxigênio e ele ir para as nossas células, ok? Podem virar a página. Professora, uma coisa que eu tenho dúvida com a senhora. Uma coisa, tô com uma dúvida. É porque, assim, eu faço natação, toda semana eu fico com essa coisa na minha cabeça. Por quê? Eu fico aqui em pé na piscina, beleza. Aí a água pega aqui em mim, sabe? Só que aí eu respiro e é como se eu tivesse, assim, eu fico com falta de ar e minha cabeça fora d'água. Eu fico... assim, sei lá o que acontece. Você sofre a pressão da água. A água, ela exerce uma pressão sobre a gente. Então, o que acontece? Quando você está aqui na atmosfera normal, o que acontece? A única pressão que você está sendo forçada é da gravidade. A gravidade está empurrando o seu corpo para baixo. É por isso que a gente está aqui andando em cima do globo terrestre. Professora, desculpa, saí sem querer. Não tem problema, não, meu bem. Voltou. Peraí, professora, minha câmera, ela tá desligada porque eu tô apertando em ligar, ela não tá me mostrando, Às vezes é um bug do sistema. Tenta aí. Não, olha, peraí, eu vou ligar pra você ver, ó. Olha aí. Tá. Então, meninos, o que acontece? Adam, você está sofrendo fora da água a pressão gravidade, gravitacional. A gravidade te empurra para baixo, que é o que te mantém no globo terrestre. Quando você entra dentro da água, você tem a pressão atmosférica que a gente sofre. A gravidade, você está no meio aquático. Então, o que acontece? A água também está sofrendo pressão da gravidade. E aí é como se o seu corpo fosse comprimido dentro da água. E aí a sua caixa torácica, que está na parte submersa da água, está sentindo essa pressão. Por isso que na água a gente cansa muito mais. Qualquer atividade que a gente vai fazer na água cansa muito mais do que qualquer uma que a gente estivesse fazendo fora da água. Natação é bom para pegar resistência para muita coisa. Meninos, então aí na página 21, a gente vai começar sobre as partes do nosso sistema respiratório, tá? Primeiro é a cavidade nasal. Olha que coisa linda. Todo mundo tem uns grandes, tem uns pequenos, tem uns gordinhos igual o meu, tem uns fininhos, todo mundo tem cavidade nasal. A cavidade nasal é composta do quê? De dois orifícios, né? A gente tem o lado esquerdo e o lado direito, que servem para passagem de oxigênio. Então, o nosso oxigênio, a gente absorve ele através da nossa... a gente coloca ele para dentro do nosso corpo através da nossa cavidade nasal. A cavidade nasal, ela produz muco, tá? O famoso catarro, gente. Prof. Oi. Se a gente arrancasse, tipo, uma parte do nosso nariz, uma parte da cara do nosso nariz, mas ainda a faringe ou os tubinhos que ainda tá aqui perto do nariz, ainda daria para respirar? Sim. Legal. Sim. Até pela boca dá para respirar. Dá. Então, o que acontece? O nariz, ele produz muco, né? Que é o famoso catarro. Aí muita gente fala, nossa, por que a gente tem isso? Catarro. Protege de tudo. Todo muco que a gente tem, seja em qualquer parte do corpo, ele serve de proteção, tá? A mesma coisa os pelos que a gente tem dentro do nariz. Por quê? Que esse pelo e que esse muco, né, vai servir de proteção.
Vamos supor que eu tô fazendo uma caminhada aqui na rua da minha casa. Aí tem um vizinho meu que tá botando fogo num lixo ali na rua. E quando ele tá botando fogo nesse lixo, começa a sair as cinzas, aquelas partículas pretas no ar. Quando eu respiro aquilo, toda a sujeira para na mucosa do meu nariz e nos pelos, e eu absorvo só o oxigênio. Se a gente não tivesse pelo no nariz, nem esse muco, a gente ia respirar. A gente morreria? Não, a gente não morreria, mas a gente ia respirar qualquer coisa. Se a gente tivesse Não, ia sujando até ficar preto. muita terra. Se tivesse muita terra, a gente respiraria todas essas partículas de poeira. A gente respiraria até insetos, porque tem uns insetos. Prof, aí os pelos tipo prende as partículas só dando a passagem pro oxigênio. Sim. Tipo, para tudo, aí o oxigênio passa. Tipo, parar isso aqui, que isso aqui não pode. Vai. Você não pode passar, não. Esse aqui pode passar. Isso, é como se fosse uma peneira. Aí a gente tá com água muito suja, quando a gente joga, a sujeira fica na peneira e a água desce. É tipo isso. Aí os nossos pelos e a mucosa vai parar todas essas sujeiras, poeira, terra, areia, cinza, qualquer coisa suja que a gente tiver no local e respirar, essa mucosa vai servir para retirar. Por isso que a gente não deve comer catarro a criança. Não que você. Que nojo, professora. Comer muco de nariz. Não, por favor, né? Por favor. Que feio. Mas a gente deve limpar, tá? Porque a gente tá sujo, a gente limpa no banho e o nosso corpo vai produzir mais muco. Prof, Oi. Se a gente não limpar o nariz e deixar os pelos do nariz crescer muito, aí a gente não respira pela boca e a gente morre sem oxigênio? Calma, tem que dar uma parada. Professora, eu vou sair, vou entrar de novo para ver se a minha câmera volta, tá? A gente morre sem aí você me aceita aí. Professora, se a gente ficar com a boca aberta por vários anos, é possível. O Lusca deve estar com problema na configuração, porque tem como, se ele tá no telefone, tem como colocar na parte de trás e na parte da frente. Que é tipo o selfie e a câmera normal. Professora. Oi, Ada. Vou perguntar uma coisa bem aleatória. Se a gente deixar a boca aberta por vários anos, é possível crescer anos não, né? nela? Não, o Adam, anos também não, né? Aí anos tá demais. Não, se fosse possível alguém fazer isso, é possível crescer pelo? Não. Pronto, professor. Não, nossa. Agora voltou. Nossa, Adam, essa sua pergunta foi também, inútil. professora, as pessoas que... Falando do nariz, professora. Ai, meu Deus. As professoras que tiram pelo do nariz, elas podem se prejudicar de alguma forma? Peraí, Júlia. Você não deve arrancar todos, porque, como eu disse, o pelo e o muco servem de proteção, mas aparar não tem problema. Tá. Então, meninos, outra coisa muito importante também do muco, do catarro, o famoso catarro. Quando a gente respira oxigênio, ele tá frio, ele tá gélido. E o que o nariz auxilia? A esquentar essa passagem de ar. Então, quando a gente está, por exemplo, no local que tem o ar-condicionado tá muito gelado, para não dar um choque térmico no nosso pulmão, quando a gente respira, o muco do nariz ajuda a aquecer esse gás de oxigênio. E aí, quando aquece, chega no nosso pulmão quente e a gente não sofre. Professora, é por isso que às vezes, quando a gente tá num lugar muito frio, o nariz da gente fica vermelho? Sim, é por isso também que, às vezes, quando tá numa época muito seca, o nariz sangra. Ou também quando a gente está no local mais rarefeito, o nariz até resseca. Ele fica todo ressecado na lateral. É por conta disso. Porque a gente está respirando um ar muito gelado. Ou então a umidade do ar está muito baixa. E aí o ar fica seco. E aí a gente sofre desses problemas. E também, o ar que tá muito úmido, professora? Também dá algo mal? Muito úmido é tranquilo. O único problema que pode acarretar são doenças, tipo bronquite ou pneumonia. Porque daí tá muito úmido e esse ar úmido em excesso pode fazer mal, causando uma dessas doenças. Professor, o seu áudio está muito baixo. Tá. Mais úmido, mais escuro, mais bactéria. Meninos, eu vou tentar aqui pra ver se... Pois é, gente. Eu já tô no máximo. Ah, não tô não. Peraí.
E agora? Só confirmado, porque com um ar úmido, é confirmado que não vai dar pedra no rim, né? É impossível. E outra coisa, meninos, também é pela cavidade nasal que nós sentimos os cheiros. Então, todos os cheiros que a gente sente é pela cavidade nasal. Isso é óbvio. Ah, Então, não vai cheiro dar água doce, no rim. amargo, cheiro Professora, podre, cheiro bom. Oi. dá pra sentir cheiro com a boca? O, Por o, causa que a o, boca o, é conectada. Peraí. Pergunta Pode você, falar. Marcos. Não, Não é não, difícil, pode né? você, depois eu faço minha pergunta. Só que tem as. Não, você, Marcos. Vai logo, Não, eu meu insisto Deus. Eu já você. entendi. Não, eu já entendi a Professor. pergunta do Bruno. A pergunta do Bruno é se a gente sente gosto com a boca, se a gente sente o cheiro com a boca, porque tá ligado, né? O Não, sistema a gente respiratório consegue respirar pela com o boca. sistema digestivo. Sentir gosto. O que acontece? Quando a gente sente um cheiro, automaticamente as nossas papilas gustativas lembram do gosto. Então, por exemplo, se você sentir o cheiro do café, a sua papila gustativa vai lembrar do gosto do café. Ou se você... É por isso que às vezes até a gente associa, por exemplo, a gente cheira alguma coisa ou come e fala, nossa, isso tem gosto de terra. Eu espero que ninguém tenha comido terra. Mas como que a gente sabe? Porque a gente Quem lembra nunca do comeu cheiro terra, que a né? terra Areia da Tem uns praia, né? porquinhos que já comeu. A gente Professor, lembra todo do mundo já comeu cheiro, terra uma vez na vida. a gente lembra do Tipo cheiro eles. que a Às vezes, terra tem. a única vez que eu comi terra na vida relembra foi quando eu a bati gente. na cara no chão e comi um pouco. Eu Marcos, bato na cara espera um no chão e comi. pouco, segura. A gente ressente o cheiro da terra e aí isso remete a algum gosto. Por isso que a gente consegue perceber alguns gostos sem nunca ter comido, que é pelo cheiro. Porque o sistema olfativo e o sistema gustativo, eles têm essa conexão. Tá? Professora, Oi, Luiz. como que dá pedra no rim? Pedra no rim é porque assim, os rins eles são os Falta órgãos da responsáveis de água. limpeza Falta sanguínea. da água, né, Então, professora? não só falta de água. Aí o que acontece? Todo o nosso sangue ele é filtrado pelos rins, tá? A gente tem 2 rins, eles filtram o sangue. Quando o sangue está muito sujo, essa sujeira vai acumulando nos rins. Que tipo de sujeira? Quando você não bebe muita água, porque a água ajuda, né, a dar uma limpada aí no sangue, ou você come muito alimento remoso, muito alimento sujo, que eles falam. Então, assim, muita carne de porco, não só isso, mas também muita comida gordurosa, isso vai deixando sujeira no sangue, e aí essa sujeira vai parando nos rins e vai calcificando. E aí dá pedra nos rins. Mas principalmente falta de água, por isso que a gente tem que beber muita água, tá? Ou então pode entupir as veias, né, professor? Quando come muita gordura, entope as veias. Por causa da gordura. O pior. Então, cavidade nasal, passa o ar, a gente esquenta, tem a mucosa, o pelinho, a gente sente cheiro. Aí a gente vai para faringe e para laringe. A faringe, a gente já estudou, né, lá no sistema digestivo, como eu falei para vocês. Esse é um órgão dividido entre o sistema digestivo e o sistema respiratório. Então, a faringe é essa parte que a gente tem aqui, quando a gente engole, passa comida, a glote, que é aquele mecanismo que eu mostrei até um vídeo para vocês, né? Ela fecha a passagem de ar para a gente engolir e abre para a gente respirar, né? Então, a gente tem ela aqui. Só que daí a gente tem a laringe. A laringe é a irmã da faringe. O que é a laringe? Ela é um órgão que fica na traqueia, ela fica ligada à traqueia, e é onde tem as pregas vocais. Na laringe que a gente fica as pregas vocais. Ó, aqui no livro de vocês dá para ver direitinho eles mostrando aqui a laringe que a gente tem. Então, a gente tem o osso da traqueia e aí a gente tem esse tipo inchadinho aí do lado. Isso aqui vai consistir juntamente com a nossa laringe, tá? Lá dentro vai consistir na nossa laringe. É na laringe que tem as pregas vocais e é onde pessoas que nascem mudas, acontece esse problema, né, nesse local que faz com que elas sejam mudas. Alguma atrofia nas cordas vocais, né, ou falta delas. Então, o que acontece? As pregas vocais, elas vibram como se fosse corda de violão. E quando ela vibra, pela passagem do ar, a nossa voz sai. E dependendo das cordas vocais, a voz de uma pessoa vai ser mais fina ou vai ser mais grossa. Porém, vocês agora que estão... vocês ainda estão na fase da adolescência, vocês ainda não têm a voz que vocês vão ficar para sempre. Porque vocês ainda têm que entrar na puberdade. Quando vocês entrarem na puberdade, a voz de vocês muda. Principalmente a dos meninos. A voz dos meninos muda muito durante a puberdade. E aí pode ficar mais grossa, podemos ficar mais grossa. Então, na laringe ficam as pregas vocais. Essas pregas vocais vão vibrar e emitir som.
ok? E essa emissão de som é através do oxigênio, tá? Então, o oxigênio precisa passar lá, tá em contato para a gente conseguir falar. Professora, Oi. e se a voz dos homens ficam mais grossas, as mulheres ficam mais finas? Tem mulher que fica, porém tem mulher que também fica mais grossa. Vai depender da pessoa. Depende muito de pessoa para pessoa. Já vi uma mulher com a voz grossona. Tipo, tem mulheres que têm um muito timbre grossa. mais, principalmente cantoras, muitas cantoras sertanejas, né? Tem a voz com um timbre bem mais forte, que ajudam elas a cantar, tá? Meninos, aqui na página 21, vocês vão notar o último parágrafo, melhor dizendo. O último parágrafo onde a gente falou de laringe. Oi? Não? Ninguém? Professora, Oi? e o que faz a voz ficar mais grossa? É a puberdade. Porque na puberdade, o seu corpo ele vai passar por transformações hormonais. E aí esses hormônios modificam a fisionomia de vocês e também algumas características internas, como, por exemplo, a voz, o tamanho, vocês vão começar a crescer mais, vão amadurecer. E aí é a puberdade. Não são músculos. No caso dos homens também tem o osso o famoso gogó, né? Que ele salta para fora. Então. Por que esse coisa que salta para fora do nada? Eu sempre vejo os jovens lá da igreja com um gogó assim, coisa. A fisionomia do Cristiano Ronaldo é masculina. Nossa, o Cristiano Ronaldo é grande, viu? Lá na frente. Nossa, a gente tá aqui falando sobre aqui, sei lá o que de corpo humano, vocês vão lá e colocam um assunto na... Meninos, podem virar a página aí para traqueia. Então, nosso sistema respiratório começa nas fossas nasais ou no famoso nariz. Do nariz, ele vai passar para a faringe, que está coligada com o sistema digestivo, e vai para a laringe, aonde as nossas cordas vocais estão. De lá, ele vai para a traqueia. E a traqueia é muito importante, porque é a traqueia que vai fazer a conexão entre o sistema respiratório, aonde o ar entra, até os pulmões. Aqui na página 22, vocês conseguem ver o desenho. Ô Camille, você não está prestando atenção na aula? Você está fazendo recorte. Eu não estou mandando recortar nada. Aí na página 22, vocês conseguem ver, né, a traqueia. A traqueia, gente, ela começa, né, com esse tubo que vai descendo e se ramifica. Essa ramificação é o que leva até os pulmões. Aqui, como vocês estão vendo na imagem. Então, desce da traqueia e vai até os nossos pulmões. Nós temos 2 pulmões, né? A traqueia, ela parece... Eu vou usar um exemplo assim que eu acho que todo mundo já viu. Sabe aqueles canos de pia que são brancos, cheios de anéis super maleáveis? Não sei aqui quem já viu, cano de pia. Tem também até de privada, que é um cano bem maleável, ele parece uma molinha branca. Eu já. Gente, a traqueia é daquele jeito. A traqueia, ele é o quê? Uma formação cartilaginosa. E aí, cada um desses anéis... É bem daquele jeito, né? Eu já vi. Eles fazem tipo um movimento de sanfona. E a traqueia é basicamente desse jeito. Então, na traqueia, ela é formada por série de anéis. Esses anéis são cartilaginosos, tá? E... Oi? Não? Tá. Baruque, desliga esse microfone. Ela também é revestida de muco, tá? Ela também se reveste. Inclusive, quando uma pessoa ela tá gripada, que a gente começa a sentir o peito chiar, é a ação da traqueia também, tá? Porque esse muco dela vai inflamando, que leva até os brônquios. Aí os brônquios inflamam e a gente fica com aquele chiado no peito, tá? Então, ela é muito importante porque ela coliga a faringe até o sistema respiratório pulmonar, no caso, os brônquios, né, de pulmão. E Quem quer ver o Adama Fiozinho? Tô zoando. Ô, gente, a aula está sendo gravada, estão vendo?
Cara, eu acho que é tipo uma balaclava do Toby. Vai lá, mafioso. O trabalho de Vou estudo. também, mas... Certo. Não, tô zoando, não vou fazer isso, não. Aham. Sim. Vou fazer tipo a máscara do Professor. Guru, que é Carlos mais tá fácil rindo no de quebrar. chat. Não tem que pintar. Só a parte boa mesmo. Professora, Voltei. licença. Oi, Ah, tá, voltou. voltei. É o Adão aí, ó, fala. Então, quando uma pessoa sofre um acidente que ela machuca a traqueia, é complicado. Por quê? Como eu disse, gente, a traqueia ela vai levar o oxigênio para o pulmão. Então, a gente precisa o quê? Desse órgão, desse membro inteiro, intacto. Por isso que é muito importante o uso de capacetes para quem anda de moto, até mesmo para quem faz ciclismo, o uso de capacetes. E quando tem alguma lesão na parte do pescoço, onde a gente encontra a traqueia, utiliza aqueles, como é que fala? Aqueles protetores de pescoço, para a pessoa conseguir ficar com o pescoço imóvel, para a traqueia ficar em segurança e conseguir cicatrizar. Porque a traqueia... Professora, mas a senhora sabe que não tem como deixar o pescoço imóvel, porque de um jeito ou de outro, a pessoa vai ter que fazer isso aqui, ó. Porque a pessoa, eu vejo pessoas que têm esse negócio que eles ficam assim, ó. Isso, não. Quando a pessoa usa essa proteção, o pescoço dela não mexe, ela não faz isso aqui. Ela gira o corpo inteiro. Ela tem que girar o corpo Sério? inteiro. Não tem como, Eu já vi um não tem como que ela fazer isso. conseguiu mexer com esse negócio do pescoço. E dói muito quando ele mexeu. Tipo, deu pra ver na hora, assim, caiu de chão de dor. Não pode mexer, porque ele fica bem, bem preso. Tipo, a dor. pessoa realmente fica assim, tipo, a pessoa não consegue. Sim. E outra parte muito interessante, gente, a traqueia, ela é flexível justamente porque o nosso pescoço, ele é flexível. Se a nossa traqueia fosse um osso rígido, reto, que não tem nenhuma cartilagem que faz esse movimento de sanfona, a gente não ia conseguir dobrar o pescoço. Então, a gente dobra graças ao quê? O nosso sistema ser flexível, tá? Meninos, aqui em traqueia, eu quero que vocês grifem na terceira linha. Tá falando assim, ela é formada. Acharam? No final da terceira linha, ela é formada. Vocês podem grifar até o final. Professora, na terceira linha não tem, ela é formada. Como é que é? Ah, não, eu tô na parte dos pulmões, na traqueia, né? Putz. E aí, depois de traqueia, né, a gente vai chegar em brônquios e bronquíolos. Professora, eu lembro que a gente já tinha visto já o que eram brônquios. Mas eu não lembro o que era. Provavelmente vocês devem ter visto ano passado. Ano passado vocês tiveram conteúdo do corpo humano, se eu não me engano. Então tá, então vamos lá. O que é o brônquio e o que é o bronquíolo? Vamos lá. Todo mundo já grifou o outro? Vou esperar um pouquinho para ver se todo mundo grifou. Então tá, meninos. Os brônquios, eles são estruturas que estão lá no nosso pulmão, tá? Eles auxiliam o quê? Ó? Eles partem em direção aos pulmões, tá? Os brônquios e os bronquíolos, eles também têm presença de muco e cílios. Quando uma pessoa tem bronquite, a doença bronquite é justamente a inflamação nos brônquios, tá? Essa mucosa inflama. Essa inflamação vai fazer o quê? Com que a pessoa fique com aquele aspecto de peito chiando, o pulmão cheio de secreção, tá? E aí eles têm essas duas subdivisões e eles que fazem essa ramificação. Até mesmo, se vocês abrirem... Gente, abram o livro assim, ó, que vocês conseguem ver as duas páginas. Tanto a 22 quanto a 21. 23 vai ser mais fácil, ó. Os bronquíolos, eles são ramificações finais que a gente tem lá dentro do nosso pulmão. Aqui a gente consegue ver perfeitamente, ó, o osso lá na página 23, gente. O osso da traqueia. Aí o osso da traqueia, ele se subdivide, né? Como eu disse para vocês, cada um vai para um lado. E aí ele cria essas ramificaçõezinhas que parecem até raízes. Essas raízes são os brônquios. E os bronquíolos são as terminações nervosas que tem nos brônquios, tá?
E é lá que acontece a troca gasosa pelos alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares têm terminação nervosa, o que quer dizer que eles têm terminação sanguínea. E é lá nos alvéolos pulmonares que eles vão o quê? Mandar o oxigênio para o nosso sistema, tá? Então, o quê? Ó, até nos alvéolos pulmonares que se encontram as trocas gasosas. Os brônquios, eles são chamados de árvore respiratória, porque, como eu disse, eles fazem como se fossem raízes, criando como se fossem galinhos em todo o nosso pulmão. Aí, vamos Poxa, usar cara, o exemplo... Oi? tem coisas dentro de coisas no nosso corpo. Porque aí a traqueela vem, ela se divide, aí depois ela cria ramificações, aí depois vem os broncos, aí depois os broncos, lá no finalzinho vem os As bronquíolos. ramificações são os brônquios. Depois vem as moléculas, depois vem Sim, os é o que átomos, eu tô, depois é o que eu vem tô o sei lá o que falando. mais. Aí lá no finalzinho dos brônquios, que são as terminações nervosas, tem os bronquíolos. Aí depois, lá nos bronquíolos, tem os alvéolos pulmonares. E essas bolinhas aqui são capilares sanguíneos. Depois tem a molécula, depois tem os átomos, depois tem sei lá o que mais. Vamos pegar um exemplo aí do que a gente está vendo e vivendo hoje. Covid-19. Uma pessoa que fica cometida da Covid-19, o vírus ele vai afetar justamente nessa parte aqui dos brônquios, dos bronquíolos e dos alvéolos pulmonares. Por quê? Esse vírus ele impede que essa troca gasosa ocorra. E aí, quando impede que essa troca gasosa ocorra, o que a pessoa tem? Insuficiência respiratória. Então, a pessoa ela até respira, só que o organismo dela não está fazendo essa troca gasosa, tá? Por quê? Como eu tinha falado, né? Os brônquios vão criar ramificações que são os bronquíolos e os alvéolos, que são a parte final, vai fazer essa troca. Se esses alvéolos, eles estão... Peraí, gente. Se esses alvéolos, eles estão acometidos com algum vírus, com alguma doença, com alguma bactéria, eles vão o quê? Não fazer troca gasosa. Não fazendo troca gasosa, a gente vai ter insuficiência respiratória. E isso leva à morte, tá? Então, os brônquios e os bronquíolos são a parte de dentro do nosso pulmão, tá? Nosso pulmão é tipo um balão que enche, o que estufa, e os bronquíolos são o que faz a parte de troca gasosa, tá? Então é por isso que muita gente morre, professora, pelo Covid. Sim, porque ele afeta e aí causando a má respiração, a gente não tem respiração sanguínea, nem troca de gasosa e acomete até a morte. Não só a Covid, mas também várias doenças que afetam o sistema respiratório, tá? Não, mas prevenindo a gente derrota ele. Tomara. Meninos, aí... O negócio é assim, nem todo mundo que pega Covid morre, né? Nem todo mundo que pega Covid Nem todo mundo. Tem uns que escapam, agora o outro... Exemplo, nós, crianças. Tá geral. Meninos, aí na página 22, vocês podem grifar o primeiro parágrafo sobre brônquios e bronquíolos. Que aí tá falando, né, que eles se dividem entre os dois pulmões, são chamados de árvore respiratória, porque é na ramificação final que ocorre aí a troca gasosa deles. E eu vou querer que vocês grifem a última linha dessa página que está escrita assim: é nos alvéolos pulmonares que as trocas gasosas acontecem, tá? Que daí, a hora que eu perguntar assim, onde que a gente faz a troca gasosa? Aí alguém vai virar e falar assim, pulmão. Aí alguém vira para mim e fala, não, é nos alvéolos, os alvéolos pulmonares. Não, que ficam dentro... Não, eles não ficam dentro dos bronquíolos. Eles são parte dos bronquíolos, né? Eles ficam na parte final dos bronquíolos, na ramificação final. Mas então, são parte dos bronquíolos, ou não? Eles não estão dentro, eles são a ramificação final. É como se fosse uma linha que termina nele. Não, mas então faz parte. Eu não tô dizendo que tá dentro. Se estivesse dentro, sei lá, mas assim, não tá dentro, tá? Não. Então faz parte. Ele tá dentro do pulmão. Oi. A parte dos pulmões, qual a linha que é pra grifar? Qual parte? Não, no pulmão eu ainda não li. Ah, tá. Vou ler agora. Pulmão,
chegou no famoso, né? Quando a gente fala de sistema respiratório, de respiração, todo mundo pensa só no pulmão, né? Só que Coração. olha o tanto de coisa que a gente tem que passar, tanto de lugar que o oxigênio tem que passar até ir para o famigerado pulmão. Então, o sistema respiratório ele é um conjunto de órgãos e não só o pulmão, tá? Então, como a gente tem aqui, a gente tem o pulmão, eles são tipo duas bolsas, né? Duas bexigas que eles estufam, eles inflam quando a gente respira, né? São dois, eles estão localizados abaixo da costela, eles são protegidos pela caixa torácica, pela costela e pelo osso do externo, né? Que é esse osso que a gente tem aqui no meio, também muita gente chama de timo, que é um osso que protege não só o pulmão, mas também o coração. Então, dois dos nossos órgãos vitais são protegidos pela caixa torácica. O outro órgão vital é o cérebro, protegido pelo crânio, né? O coração fica atrás, tá, gente? Então, a gente tem o pulmão aqui na frente, o nosso coração ele fica atrás dos pulmões, mais próximo da parte esquerda do peito. Então, ele fica inclinado, né, mais para o lado esquerdo. Ah, professora, o Levi, ele faltou na aula porque ele tinha que fazer... Não, o pai dele e a mãe dele tiveram que sair, aí ele teve que ficar com a irmãzinha dele, a mais nova. É por isso que ele faltou. Foi, só que ele veio na de inglês. Anotei. Então, meninos, o pulmão ele é muito frágil, tá? Ele consiste num tecido. Ele tá indo pra casa da avó dele, lá não tem internet, por isso. Ele acabou de falar aqui. Certinho. Então, o pulmão ele é um tecido frágil, tá? Por isso que a gente evita pancadas, por isso que nós temos esses ossos protegendo ele, porque o pulmão perfurado, né, leva sangue para os alvéolos e essa hemorragia, né, leva à morte. Então, os pulmões eles são protegidos pela caixa torácica justamente porque eles são órgãos vitais de total importância para nós, tá? E é lá dentro dos pulmões em que os bronquíolos e os brônquios terminam sua ramificação e ocorrem as trocas gasosas, tá? Por isso que quando a gente respira, a gente incha, o pulmão ele estufa, e quando a gente expira, ele abaixa, porque o pulmão, né, perde todo o oxigênio que estava lá dentro. E a gente faz esse movimento de respiração, ok? Meninos, aqui em pulmões, vocês podem grifar o primeiro parágrafo. E ocorre também de pessoas terem um pulmão mais frágil ou mais fraco do que o outro, que vai acarretar problemas respiratórios, né? Às vezes, pulmão, mas como que um pulmão pode ser mais fraco do que o outro? O nosso corpo, ele não é idêntico. Um lado nosso não é idêntico ao outro, um olho nosso não é idêntico ao outro. Por exemplo, tem pessoas que o grau, vamos pôr o meu olho, eu enxergo melhor do olho direito do que do olho esquerdo. Então, o olho meu é mais forte do que o outro. A mesma coisa acontece com o pulmão. Pode ter um pulmão que tem uma capacidade de respiração. Oi? Eu tenho uma dúvida. Pode fazer. Por que a gente boceja? Por que a gente boceja? Então, a bocejar, ele é um ato que a gente pode coordenar ou não. É um ato que ele acontece ou não. E o ato de bocejar, muita gente considera, né, que é quando a gente está cansado e precisa dormir. É tipo um aviso do nosso cérebro de que a nossa bateria está acabando. Sabe, quando a gente está muito cansado, a gente começa... Precisa recarregar. Só que a gente também tem uma resposta, como é que fala? Tipo uma resposta automática. Quando a gente vê uma pessoa bocejando, o nosso cérebro automaticamente boceja. Não sei se alguém já reparou isso, mas se a gente vê uma pessoa bocejando, a gente vai bocejar. Isso é uma resposta mecânica do nosso organismo, tá? Porque ele vai replicar. É uma doença, professora. Isso é uma doença. E é uma doença. E é uma doença que passa de um para o outro em 2 segundos. Apenas 2. Professora, É verdade. eu tô brincando com os meus pais que eu tô acabando a minha bateria, minha pilha tem que trocar. Como assim? Outra coisa que acontece também, gente, quando a gente boceja, o pulmão tá buscando mais ar, tá?
Então, o que acontece? É muito comum a gente estar fazendo exercício físico e dar vontade de bocejar. E aí a gente associa isso ao quê? Estar cansado, né? Só que também, às vezes, é o coração que está batendo muito forte e ele está querendo o quê? Buscar ar, buscar oxigênio. E aí a gente tem o hábito de bocejar, tá? Então é quando o nosso corpo também, às vezes, ele está muito acelerado e precisa buscar oxigênio. E aí o cérebro manda essa notícia, tipo, ó, a gente precisa respirar um pouco mais. E aí a gente tem o hábito de bocejar. Ai, não, professora, eu bocejei aqui, só toda senhora tá falando de bocejar, velho. Meninos, Ó, bora melhorar isso aqui na máquina. Bora melhorar isso aqui, bora melhorar isso aqui. Virando aí para a página 24. A gente vai entrar em movimentos respiratórios. Quais são os movimentos respiratórios? Gente, nós temos 2 movimentos muito simples, muito fácil, muito show. Inhalar e exalar, não é? Exatamente, Bruno, muito bem. A gente tem Inspiração e expiração. A gente tem esses 2 movimentos, que é a inspiração e a expiração. Esse movimento ocorre lá no nosso organismo e não é só o pulmão que faz ele. A gente tem 2 músculos que fazem isso. O primeiro músculo é o músculo do diafragma. Gente, o diafragma, se vocês podem até acompanhar aqui também pelo livro de vocês, tem o desenho do diafragma. O diafragma é esse músculo que fica embaixo do pulmão. O diafragma, ele serve para gente, para ajudar na respiração e também para pessoas que cantam, o diafragma também auxilia por conta da passagem de ar nas cordas vocais. E a gente também tem os músculos intercostais, são o quê? Músculos que ficam localizados na caixa torácica e esses músculos eles vão relaxar ou contrair. Tá? Então, vamos começar daí. O pulmão não faz esse movimento sozinho, ele tem a ajuda do diafragma e dos músculos intercostais, ok? Então, vamos começar com o primeiro, inspirar. Quando a gente inspira, é quando o ar está entrando. Então, a gente faz assim. Quando a gente inspira, o que acontece? O nosso pulmão, ele está enchendo de ar lá nos alvéolos pulmonares. Lembra onde tem a troca gasosa? Quando ele incha, o nosso diafragma, o que ele faz? Ele retrai, porque a gente está puxando o ar. Então, ele vai o quê? Para se contrair. Então, a gente vai contrair. Quando a gente contrai, esse músculo, ele vai o quê? Ele vai abaixar para o nosso pulmão encher de ar. Então, ele vai dar espaço para o pulmão encher de ar. Então, a gente está inspirando, a gente está puxando o ar. Quando a gente expira, que a gente libera, o nosso músculo relaxa. Quando o músculo relaxa, o diafragma empurra o pulmão para cima de novo. Por isso que a gente faz o movimento de inflar e abaixar, inflar e abaixar. A gente está inspirando e expirando. Então, quando a gente inspira, o diafragma dá espaço para o pulmão encher. Quando a gente expira, o diafragma volta para o lugar, empurrando o pulmão para o tamanho original dele. Só que esse movimento, ele é um movimento involuntário. A gente não precisa fazer, a gente não precisa ficar mandando o cérebro fazer. Porém, a gente consegue controlar ele. Por exemplo, se eu virar e falar assim, vou parar de respirar agora. Eu consigo. E também eu consigo voltar a respirar. Só que, normalmente, no dia a dia, quando a gente está conversando, comendo, rindo, brincando, a gente não precisa ficar pensando que a gente tem que respirar, porque é um movimento involuntário do nosso corpo, tá? Ele faz assim como o batimento cardíaco, é um movimento que acontece naturalmente. É voluntário e involuntário ao mesmo tempo. Não, ele é involuntário, só que ele é coordenado. É diferente de voluntário, ele é coordenado, a gente coordena ele. Nossa, gente... entendi. Ó, o mafioso aí. Tô brincando só. A gente para ou a gente volta, ele é coordenado, a gente consegue coordenar ele. Então é isso. Quando ele contrai, o ar está entrando no nosso corpo. Quando ele relaxa, o ar está saindo. Por isso que é igual ao batimento cardíaco, a mesma coisa da respiração. Contrai, encheu de ar, soltou, Professora, virou ar. O meu máximo de coordenar é tipo, puxando, uns 30 segundos no máximo. Ah, segurar? Uhum. Não segurar, tipo, ficar puxando o ar. Puxar o ar, Tem pessoas Sendo que difícil. têm
um controle pulmonar melhor. Por exemplo, atletas, e principalmente atletas que fazem natação, eles têm um controle pulmonar melhor do que uma pessoa sedentária como eu, digamos assim, né? Não, professora, é incrível, não, é incrível. Tem uma menina na natação que ela participou das Olimpíadas de Goiás. E, cara, eu não sei como. Ela parece que ela é uma dessas pessoas que a senhora tá falando. Cara, ela, tipo, como assim? A pessoa, ela consegue respirar enquanto ela tá nadando, tipo, ela pega um pouquinho de ar, aí já volta, só um pouquinho de ar, e é um instante, assim, ela vai pra cima e volta, pra cima, assim, volta. Lembra que eu falei pra vocês que o diafragma é um músculo? Músculo, gente, eles são exercitados, assim como o músculo do coração. Quanto mais a gente exercita o músculo, mais ele vai ter o quê? Propensão de funcionar. O coração, ele é um músculo, e o diafragma também ele é um músculo. Então, quando a gente exercita o diafragma, ele fica um músculo forte. Bom dia, Kênia. Bom dia. Por que o Carlos Fernando está com a câmera fechada? Maria Eduarda. Tia Kênia. Professora, coloca lá na lista de chamada, tá? Não manda abrir, faz aquilo lá que nós combinamos, tá? Na reunião sexta-feira. Na lista de chamada, vocês colocam presença e colocam parênteses. Mas, Dora, ele abre a câmera e fecha. Tá? A professora já sabe o que fazer, tá bom? Quem está falando comigo? Barulho. Oi, bom dia. Professora, eu quero fazer um pedido. Cadê o Carlos Fernando? Eu também agora aquele aqui, ó. Carlos Fernando, por que você fechou sua câmera de novo? Professora, minha câmera não está funcionando. Hoje, meu pai... Traz aqui que o Jorge arruma, Carlos Fernando. Vou ligar para sua mãe agora para ver qualquer coisa. O Jorge está aqui para arrumar. Tá? Professora, posso dar um recadinho bem breve? Pode. As tarefas de casa, crianças grandes e lindas, as tarefas de casa é preciso que vocês façam, mas façam sozinhos. Papai, mamãe, tio, vovô ou responsável por vocês não tem que fazer tarefa com você. Tá? Vocês têm que pegar um horário e fazer essas tarefas. O aluno que não estiver fazendo as tarefas de casa, os professores já estão me mandando uma lista de nomes. Nós vamos entrar em contato com os pais e vamos está sendo avaliado também essas tarefas de casa. Preciso que vocês façam todos os dias. Hoje, por exemplo, ciência, vocês têm até 5 mesmo, professora, sua? Vocês têm até 17 horas, ou seja, quem quiser entender como 5 horas, mas o certo é 17 horas, porque é à tarde. Vocês têm até 17 horas para estar enviando a tarefa para a professora. Ok? E é de ciências. Hoje vocês vão fazer apenas de ciência e enviar de ciências. Amanhã seria da aula de amanhã. Não deixe acumular. Ok? Carlos Fernando, você está fazendo suas tarefas sozinho? Pode responder no chat aí, no chat. Espero que esteja mesmo. Eu quero mamãe e papai, porque se o papai, mamãe ou o responsável de vocês estiver ajudando, não tem como a professora ter dificuldade de vocês. Oi, fala, Lucas. Eu faço só sozinho, só. Sim, isso mesmo. Vocês precisam ter um horário para vocês fazerem essa tarefa. Aluno que não fez tarefa, eu já combinei com os professores, nós fizemos uma reunião. Toda sexta-feira, nós, professores, junto com a Sandra, junto comigo, coordenadora, a gente faz uma reunião, tá? Para estar falando do tema que pode ser mudado ou alguma coisa, Luiz Fernando. Não estou brincando. Não estou brincando. Tá? Então, às vezes o professor não fala com vocês mas nós temos a lista de alunos que estão fazendo tarefa, a lista de alunos que estão enviando as tarefas para os professores. Ah, mas o professor não está fazendo correção. Ela vai fazer correção de acordo com o que o aluno está mandando a tarefa para ela. Ela não vai mandar gabarito para aluno aí que não está fazendo tarefa, não. Ok? O professor não vai ficar avisando isso para vocês, não. O professor não vai ficar mandando gabarito para aluno que não está fazendo nada. Ela vai mandar o gabarito, tirar a dúvida daqueles alunos que estão fazendo tarefa.
Mas ela manda gabarito? Porque eu não vejo nenhum professor mandando gabarito pra ninguém. Eles não estão corrigindo com vocês? Manda tarefa. Você está enviando a tarefa para você? Toda vez, Não, eu já enviei tarefa toda pra vez eu vários recebo o professores. gabarito. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. Você está enviando a tarefa para o professor, Ada? Sim. E como é que ele está fazendo a correção com você? Ninguém faz correção comigo, ninguém. Você só manda e eles não estão mandando nada para você. Está certo ou está errado? Nada. Assim, eu mando e só... Eita, peraí. Na minha lista aqui, Adam, você não enviou a tarefa. Na nossa conversa do WhatsApp, Não, tem nada. a senhora eu ainda não mandei, não, porque eu ainda tô fazendo as atividades da semana passada. É assim, ó. Você envia a tarefa para o professor, o professor vai corrigir, às vezes na hora, às vezes até não fala nada. Ele vai fazer correção para ver qual que é a sua dúvida. Às vezes ele tira suas dúvidas durante a aula, ou ele manda uma correção para você, se está certo ou não, para você fazer correção. Se não estiver mandando, vocês me falam também. Tá? Mas para isso ele só vai enviar para o aluno que estão fazendo tarefa. Meninos, Okay? todos os professores têm uma agenda com a lista dos nomes de vocês e quem envia a tarefa, e aí a gente vai marcando aqui. Por isso que a gente sabe quem manda e quem não manda, porque a gente tem o controle. E aí no final de cada semana, toda sexta-feira, nós fazemos nossas reuniões para estar falando sobre essa lista e sobre outros assuntos. Ok? Então, é preciso que vocês terminem a aula agora, vão almoçar, vão descansar um pouco, mas à tarde, antes das 17. Então, não. Estou lendo aqui um recadinho que me mandaram aqui. É para vocês tirar dúvida com o professor, gente. Não é para ficar com dificuldades. Na dificuldade, vocês deixam em branco e mandam um recado. Professor, não estou conseguindo. Por quê? Às vezes você faça com a mamãe, com o papai, e o professor recebe, está certo. Se está certo, para ele você não tem dúvida. É melhor você tentar fazer, principalmente em matemática. Tenta fazer. Manda errado para o professor, manda aquilo que você conseguiu. Porque através desses erros de vocês, o professor vai tirar dúvida. Tá? Então, tira a dúvida principalmente durante a aula. Mas Ô, Adam, só pra te falar, seu microfone tá desligado. Você tá aí falando. Eu gosto de falar sozinho, eu gosto de desabafar com a parede. Oh, meu Deus do céu. Então, faça isso mesmo, minha princesa. Faça, mas na dúvida, você deixa do jeito que você conseguir para o professor voltar no conteúdo. Então, se for o caso, ele dá uma aula até para você no particular, ali, não liga para você em turno para ver qualquer dúvida. Mas para isso, ele precisa tentar que vocês façam na sala, tá? Com ele e manda. Qualquer dúvida, gente. Gente, o professor está aí para ajudar vocês. Tá bom? Professor, até 17 horas. Se o Carlos também não mandar sua tarefa, você me entra em contato hoje. Não vou esperar essas turminhas na sexta-feira, não, tá? Ok. Certinho. Oi, meus amores. Oi. Eu estava com dúvida em história, numa matéria, aí eu pedi para a professora fazer uma aula comigo. Aí eu tirei minhas dúvidas. Tá. Outra coisa que o Luiz falou interessante. O professor só vai tirar dúvida com aquele aluno contraturno se o professor ver que o aluno está participando da aula. Se ele estiver participando da aula e às vezes ele quer ligar para o professor fica em dúvida nisso, que você tira uma dúvida, ele tira. Mas se ele ver que o aluno não está participando da aula, ele não vai dar aula para o aluno particular, não. Ó, Francisco, você está muito calado, Francisco, o que foi? Esse boné aí, azul, com ponta de baixo, parece que é vermelho. Agora é o Francisco e o Lucas, não tira o boné. Beijo, gente. Importante vocês aprenderem. Pode usar o boné de vocês à vontade, ó. Tchau e boa. Vou mandar as tarefas, porque não deu tempo, porque eu tô fazendo alguma... Gente, é para mandar. Tem que mandar as tarefas. A nota de vocês das contínuas também. Tudo isso aí. Beijo, boa aula. Tchau. Professora, Carolina. Oi. Carol. Achei que era Kênia. Não, senhora. Então vamos fazer assim. Peraí. Vamos fazer assim. Se eu não mandar até hoje, 5 horas, as atividades
de hoje e da semana passada, você liga pra minha mãe. Beleza? Não, mas conversa com ela. no caso das atividades que você não fez na semana passada, hoje mesmo eu já mando mensagem para os pais, eu não espero. Ah, professora, que isso? Eu tô com um montoado de tarefa aqui pra fazer. Que isso, cara? Cada dia Só você tem descontigo pra uma mim. aula para fazer. Então, Eu tô meninos, ligado vamos, nisso. senão nós Mas é temos que eu acumulei tarefa por causa que eu Prof, não já é tava com... 11. Não, ô professora, deixa eu te falar uma coisa. O Ah, negócio depois a é gente que... resolve isso no privado. Ah, meu Deus do céu. Meninos, então aí, 24, parte de respiração e inspiração, vocês vão grifar o terceiro parágrafo, aonde está escrito diafragma de negrito, ele tá preto bem escuro. Vocês podem grifar esse parágrafo todinho. Tá? É o terceiro parágrafo. Pronto, grifaram. E aí, a gente vai para o último tópico. Já sei que bota lá na frente. Para a gente terminar esse capítulo também, né? E essa parte. Que é lá na página 26. O que é? A gente vai estar vendo sobre doenças respiratórias, tá? O que são doenças do sistema respiratório? Gente, são doenças que vão acometer os órgãos do sistema respiratório, tá? Essas doenças, elas podem ser doenças causadas por vírus, bactérias, fungos, ou até mesmo irritações, inflamações e hábitos também, como o de fumantes, pessoas que fumam, tá? Também podem gerar esse hábito. Falta de atividade física, tudo isso vai mudar, né? Vai alterar e vai trazer alguma doença para o sistema respiratório, tá? Porque, como eu disse, a gente respira passando na rua e tendo alguma coisa suja, ou tá ventando, a gente vai respirar. E isso pode acometer em uma doença. Então, a primeira doença que a gente tem aí na página 26 é a asma, tá? A asma, ela é uma doença respiratória que ela é causada nos brônquios, tá? Os brônquios, eles vão ter um excesso de muco, os brônquios vão produzir muito muco, e esse muco vai impedir a troca gasosa, porque quanto mais muco, mais dificulta os alvéolos pulmonares trocar o oxigênio. E aí isso vai fazer com que a pessoa tenha tosse, falta de ar, dor no peito. E a asma, ela é uma doença de origem alérgica. Então, o que acontece? Tem pessoas que nascem com asma e tem pessoas que podem adquirir a asma por conta de uma inflamação nos brônquios, tá? E existe medicação, eu não sei se vocês já viram alguém ou conhecem alguém que faz uso dessa bombinha. Aqui do lado tem esse inalador. Esse inalador, ele vem com o remedinho e eles prendem, e aí quando eles estão com muita dificuldade de respirar, eles inalam isso. Então eles apertam o remédio e respira o remédio que vai sair dentro da bombinha, tá? Professora, eu já usei um desses inaladores. Pessoas que têm, porque como disse, como é uma doença alérgica, tem pessoas que a asma pode aparecer de uma forma mais tranquila e ir embora, e tem pessoas que não, que ficam com asma a vida inteira, e aí sempre tem que andar com essa bombinha, porque caso perca, em pessoas que têm asma gravíssima, pode levar à morte, tá? Gente, troca gasosa, se não ocorrer, leva à morte, tá? Então, aqui, na asma, é causado pela inflamação, pelo excesso de muco nos brônquios, porém, tem as bombinhas que ajudam na inalação, ok? Quando eu era mais nova, eu tinha asma, então. Tinha, pois é. Eu já tive também um aluno pequenininho, quando eu dei aula nas crianças pequenininhas, que ele tinha asma e ele tinha que inalar a bombinha todo dia depois do almoço, porque senão ele passava mal e aí tinha que inalar. Ele não podia fazer nenhuma atividade também muito pesada, porque senão... Oi? Sabe esse trem de asma? Oi? Sabe esse trem de asma? Professor, então, isso acontece fora do porque assunto, mas uma pessoa... Peraí, fala, Marcos, primeiro. Isso acontece porque quando nos movimentamos muito, aí o nosso corpo gasta muito, muito energia, que é o oxigênio que foi transformado em energia, não é? Assim, dando os problemas lá de respiração, assim, dando asma. Não, no caso da asma, não vai da atividade física, vai da produção de muco nos brônquios. Os brônquios produzem muito muco e aí esse muco impede a troca gasosa. E aí a pessoa vai adquirir asma.
Oi, Baru. A senhora, tudo quanto é doença que fala, aí a senhora ou já viu alguém que teve de perto, ou a senhora já teve a doença? Sim, eu sou uma senhora já. Não, mas é porque, meninos, eu dou aula há muitos anos. Eu dou aula, tem 7 anos que eu dou aula. E nesses 7 anos eu já tive muitos alunos. E muitos alunos pequenininhos e muitos alunos grandes. E aí a maioria eu sempre conheço muita gente porque eu dou aula. E aí eu sempre conheço alguém que tem ou não. E eu também tenho muito idoso na minha família, que dá uma ajudada aí a ver essas doenças. Triste. Pneumonia. Inclusive, minha avó faleceu de pneumonia, olha que coisa. Então, gente, pneumonia. Pneumonia é uma doença grave, tá? Oi. Professora. Oi. Peraí, não. Que deprê. Vou continuar aqui enquanto você lembra. Gente, a pneumonia, ela é uma doença que ela pode ser causada por vírus, por bactéria, por fungo ou por reação alérgica. Então, a pneumonia é uma doença muito fácil de você ter, só que é uma doença muito grave. Tem crianças que morrem com pneumonia, tem pessoas idosas, tem pessoas jovens que morrem com pneumonia. Por quê? A pneumonia, ela vai dar uma infecção. Ela vai dar uma infecção nas vias respiratórias que vão levar até o pulmão. Lá na asma, os brônquios enchem de músculo, mas já na pneumonia é uma infecção. Pensa quando a gente rala o joelho e infecciona e começa a dar aquele pus branco, amarelado, já é ruim. Agora pensa isso nas vias respiratórias, pensa isso dentro do pulmão. Então, a pneumonia ela é muito severa e muito séria, porque ela dá uma infecção nas vias respiratórias que chega até os pulmões. Quando chega até os pulmões, os sintomas vão de falta de ar, cansaço, a perda de capacidade respiratória, má oxigenação no sangue, e isso acarreta a morte, tá? E, como eu disse, ela pode ser causada por uma bactéria, por um fungo, por uma ação de intoxicação com algum produto. Então, a pneumonia ela é uma doença muito séria e que já matou muitas pessoas, principalmente lá no século XVII, XVIII, em que não existiam antibióticos ainda. Aí, agora que existem antibióticos, a nossa medicina está muito mais avançada. Época miserável. Lá era triste, porque se a pessoa tinha pneumonia, ele já considerava que ela estava morta. Porque era uma doença muito agora severa. Tem tratamento, tem alguma coisa aqui, outra ali. O antibiótico demorou a ser criado e aí quando... Mas é a mesma coisa que acontece com o câncer hoje em dia. Sim. Mesma coisa que acontece com o câncer. A gente ainda não tem uma cura pro câncer, né? E se Deus abençoar, um dia vai chegar a época que vai ter. Um dia vai chegar. Professora. Oi, Bruno. O Covid-19 pode dar pneumonia? Sim. Não. Tem muitas pessoas que adquirem a Covid-19 e aí saram. Só que aí a pessoa ficou com insuficiência respiratória. Aí ela não vai morrer da Covid, ela vai morrer de pneumonia. Acontece isso, por exemplo, a minha Foi avó, causado por reação da Covid. Isso. Foi tipo uma sequela que a Covid deixou. Por exemplo, a minha avó, ela tinha câncer. Só que ela não morreu do câncer, ela morreu da pneumonia. Porque o câncer deixou o corpo dela fraco e aí ela adquiriu uma pneumonia e faleceu. Porque, como eu disse, a pneumonia ela vai causar por vírus, fungos, bactérias, até choque Por isso térmico. que quando você pega gripe, se você não puder dar gripe, pode dar pneumonia. Pode. Até Porque mesmo, às vezes, eu lembro que quando eu era menor, uma vez eu fui internada até. Fiquei uns 7 dias, eu acho. 7 ou mais dias. É porque, às vezes, vamos supor que deixa eu pegar... Não, vou pegar ninguém, não, para não falar. Vamos supor que eu tô gripada. Aí eu acho que é uma gripezinha boba, que não é nada. Aí eu continuo me pondo em situações de sereno, pegando chuva, tomando banho e deixando meu cabelo secar natural. Essa umidade excessiva vai fazer o meu corpo ficar fraco. E aí eu posso adquirir um vírus, eu posso adquirir uma bactéria, eu posso adquirir um fungo que vai me dar pneumonia e eu vou falecer com o início de uma gripe normal. Então a pneumonia ela é muito séria, muito séria, muito séria mesmo. E aí a próxima é a bronquite. Lembra que a gente falou dos brônquios? A bronquite ela é causada aonde? Nos brônquios. Também. Eu peguei bronquite. Misericórdia, Baruque. Então, gente, a bronquite ela é a Prof, inflamação dos brônquios. Oi. Prof, Oi.
Tu tava no chat que o povo tava fazendo protesto pra aula acabar, né? Tá Não, tendo meninos, manifestação, tá tendo manifestação. Eu já falei O povo quer comer. Eu já falei que o chat é para conversa séria. Só falta bronquite e efizema pulmonar, e aí eu libero vocês, tá? Professora, é um assunto sério. Tá manifestação no Mais chat, aula, prof. professora, mais aula. Continuando, gente, bronquite. Aí vocês ficam me interrompendo, eu demoro mais. A bronquite, ela é uma inflamação causada nos brônquios. A pneumonia, ela vai chegar até o pulmão e ela é uma inflamação. Já a bronquite é uma inflamação direta nos brônquios, tá? A bronquite, ela também pode ser causada por cigarro, por fumar, tá? Fumar causa bronquite, porque ele vai fazer com que os alvéolos pulmonares não façam essa troca. E causa o câncer também, pode né? causar câncer de pulmão também, não só pulmão, como traqueia, né? Como laringe, faringe, tem todos esses cânceres. Então, os brônquios, eles perdem a mobilidade celular. Quer dizer o quê? Lembra que a gente viu a foto lá dos brônquios e tinha os capilares sanguíneos? Ele vai perder essa mobilidade. E aí, quando ele perde essa mobilidade, ele perde a capacidade de trocar oxigênio. E aí, quando ele perde, a pessoa dá bronquite. E a bronquite, ela também, se não tiver cuidado, ela pode levar à morte. A bronquite tem tratamento. Tem até mesmo aquele aparelhinho de fazer... Ai, gente, como é que era o nome? É aerosol que fala? Que é um aparelhinho que eles fazem. Aerosol. Eu fazia aerosol. Quem tem bronquite, eles fazem, principalmente na época de seca, para ajudar os brônquios a ficar o quê? Limpinhos, sem inflamação, para as pessoas conseguirem respirar. E a bronquite, ela pode ser passageira, ou ela pode ser pro resto da vida. Espero que a do Baruch tenha sido passageira. Por exemplo, o Baruch deu, pode ser passageira, ou pode ter uma pessoa que vai ter bronquite a vida inteira. E aí vai ser uma pessoa que não vai conseguir fazer atividade física, vai ter uma dificuldade se for mulher, engravidar, porque a bronquite, né, vai fazer com que a pessoa fique muito cansada. E a respiração, ó... Como é que é? A respiração da pessoa fica muito difícil, tá? E o último, para alegria de todos, é o efizema pulmonar, aí na página 27. Ah, professora, foi o contrário. Como que fala? Eu acho que eu não peguei pneumonia. Eu acho que sim, eu acho que não. Mas a que eu fiquei internado foi com a bronquite. Minha mãe corrigiu. Meninos, sobre as doenças, eu não tô mandando vocês grifarem porque é tudo importante. As doenças respiratórias é o conteúdo do simulado de vocês. Eu não tô mandando vocês grifar porque é tudo importante. E eu fiz um slide, tá? Que eu vou liberar para vocês estudarem, tá? Então, por enquanto, fiquem tranquilos. E aí, o último, na página 27, que é o efizema pulmonar. O efizema pulmonar, ele é uma doença duradoura, tá? O enfisema, ele vai destruir os alvéolos pulmonares, tá? O que ele vai fazer? Ele chega no alvéolo pulmonar e ele vai, tipo, como se arrebentasse ele de dentro para fora. Por isso que pessoas que têm efizema pulmonar, é comum ter mancha de sangue no pulmão. Quem que tá escrevendo no chat, gente, eu vou pedir para sair da aula. Porque eu já falei que eu vou dar o conteúdo e só depois eu vou liberar. Parei, professora, parei. Então, o efizema pulmonar, ele vai destruir os alvéolos de dentro para fora, tá? É por isso que é comum ter manchas de sangue nas pessoas que têm. É uma inflamação crônica, é comum, principalmente em pessoas que fumam a longo prazo. Uma pessoa que começou a fumar lá com seus 24, 25 anos e fumou até os seus 50, é muito comum dar efizema pulmonar, tá? Leva à morte, efizema pulmonar leva à morte de forma muito rápida, assim como a pneumonia, porque como ele destrói os alvéolos, se a gente destrói os alvéolos, ele não regenera. Então, a pessoa perde a capacidade respiratória até precisar ficar em balão e até morrer. Tá? Então, efizema pulmonar é uma doença... Professora? Oi. Meu pai, ele fumou desde muito jovem. Ele fumou, tipo, desde os 17 até os 42, que agora ele parou. Ainda bem que ele parou, né? Então, meninos, o efizema pulmonar, ele causa isso, não só... Cigarro dá câncer. Fumar dá câncer. E não só câncer no pulmão, como a gente costuma ver, não. Dá câncer na traqueia, na cavidade nasal, na laringe, todos esses tipos de câncer. Porque... Tá até no Mundial que eu vi em algum lugar na internet. Professora?
Inclusive, muitas... Eu tenho um tio que faleceu de câncer, porque ele fumava muito. Pois é. Cigarro dá câncer. Mas... Não fume. Infelizmente. Meninos, então, nós terminamos esse capítulo. Eu vou estar mandando acabou. do gabarito. Aleluia, tô indo embora. Eu vou estar mandando as fotos do gabarito e as atividades novas. Já tirei a foto. E é isso, meninos. Até a semana que vem. A gente vai começar um novo conteúdo, tá? Que é sobre o sistema cardiovascular.